Queridos, bom dia, graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Você pode ficar de pé. Mais uma manhã que o Senhor nos concede para juntos adorarmos e bendizermos o Teu nome. E nós estaremos aqui com muita alegria, com muita satisfação, até porque, além do culto que nós viemos prestar ao Senhor, nós também estaremos nesta manhã celebrando a ceia de Cristo. Uma das ordenanças que foram designadas para nós. Amém? Você está com essa expectativa de nesta manhã participar desta linda festa? Se está, diga amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este dia tão especial. Obrigado porque, assim como o salmista, o Senhor deixou registrado, nós também dormimos, nós acordamos, e tudo isso porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. E nós queremos nesta manhã dar ao Senhor o culto que só Tu és digno de receber. Senhor, também, meu Pai, nessa festa, Senhor, nesse cerimonial da ceia, Senhor, nós queremos, meu Pai, que esteja assim em nossa mente, Senhor, ó Pai, tudo aquilo que aconteceu na cruz, Senhor, do Calvário, ali, Senhor, o Teu Filho morreu a nossa morte e trouxe para nós a vida, ó Pai eterno, a zoe, a vida de Deus. E nesta, meu Pai, manhã nós queremos, meu Pai, Senhor, declarar, meu Pai, a aliança que temos contigo, ao comermos deste pão, ao bebermos deste vinho. Senhor, nós queremos celebrar, meu Pai, a aliança, porque estávamos perdidos, meu Pai, fomos achados pelo Senhor. Meu Pai, louvado seja o Teu nome. Receba, meu Pai, este culto, que nesta festa o Senhor também esteja presente, manifestando milagres, operando maravilhas, meu Pai, curando, transformando e salvando vida, e que em tudo Tu sejas glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus nessa manhã? Eu te convido a fechar os seus olhos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido no Senhor, pelos bravos em tuas mãos. Graças a Deus, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor.
pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Vivo eu, Senhor, sobre o trono está. Vou sempre te adorar, elevo-me nas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Digno, declare, digno é o Senhor, declare, igreja. Digno é o Senhor. Só tu és digno, Deus. Aleluia. Sobre o trono está. Soberano Criador, sempre está. Levante suas mãos, elevo-me nas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Continue adorando ao Deus vivo. Continue adorando ao Deus vivo. Renda glórias ao Senhor Jesus nessa manhã, querido. Adore ao Senhor, não espere a canção começar, não espere a letra ser colocada. Mas renda graças ao Senhor, se renda ao Senhor nessa manhã. Aleluia! Declare. Ama-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purifica meu coração, eu ante em tudo e tu tens pra mim.
suas mãos em adoração ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui o rei que prestou. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que divino é eu. E como ser a triste igual do rosto da ti. Escolhe o rosto pra que veja tua face em mim. E que divino é eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o teu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, tua presença é o meu prazer.
tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Vai me Santo dos santos, a fumaça me esconde, só pros olhos te veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o teu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, 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 tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, é o lugar mais seguro, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo, declare, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, tua presença é o nosso prazer, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Agora os Pai, rendemos graças ao teu nome. Senhor, como é bom estar na sua presença, Senhor, e sentir aqui, Senhor, essa brisa suave. O Senhor passeando, Senhor, no nosso meio. Oh Pai, obrigada porque temos a Ti, Senhor, que está de braços abertos para nos receber. Senhor, em Ti nós encontramos o refúgio, nós encontramos o consolo, Senhor, nós encontramos o abrigo necessário que nós precisamos. Em Ti, Senhor, encontramos o amor verdadeiro que supre todas as nossas necessidades. Obrigada, Senhor, por esse refrigério
que só o Senhor pode trazer para a nossa alma. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Senhor, e te pedimos, continue à vontade em nosso meio, meu Pai, porque queremos mais de Ti. Ó Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Assim nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus. Amém. Poder se assentar. Graça e paz, amada igreja. Bom dia. Nesse momento nós queremos conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Por favor, faz aí um sinalzinho com a mão. Tem alguém? Tem uma pessoa lá atrás. Por favor, fique de pé. É uma jovem. Fique muito à vontade, tá bom? E se você não tem igreja, amém. Glória a Deus. E você que está nos visitando pela segunda, pela terceira vez também, é uma grande alegria recebê-los aqui. Fiquem à vontade, essa é a casa de Deus, amém? Agora também nós queremos orar pelos aniversariantes de janeiro. Quem é que fez aniversário em janeiro aí? Uhul! Glória a Deus! Você poderia se colocar de pé? A igreja vai levantar as mãos, só os aniversariantes de janeiro. A igreja vai levantar as mãos, a igreja não precisa ficar de pé. E nós vamos orar pela sua vida. É uma alegria muito grande, é uma gratidão muito grande nós celebrarmos a vida. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um de vocês. Que você também possa ser muito grato ao Senhor por esse novo ciclo que se inicia, viu? De muitas alegrias, de muitas experiências com o Senhor. E que, acima de tudo, o Senhor esteja no centro da sua vida, para que tudo flua conforme Ele deseja, não conforme você deseja, amém? Então vamos lá. A igreja, por favor, levante as mãos aí para os aniversariantes. Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome pela vida dos nossos amados irmãos que completaram mais um ano de vida no mês de janeiro. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida deles, Senhor, por eles fazerem parte, Senhor, da comunidade Discípulos de Cristo, Senhor, por fazer parte das nossas vidas também. Deus, queremos te pedir, Senhor, bênção, Senhor, sem medidas, Senhor, sobre cada um. Que o Senhor tome o controle de todas as áreas da vida, Senhor, desse amado irmão, meu Pai. E que, acima de tudo, Senhor, ó Pai, ele possa depender de Ti em todo o tempo, ouvindo a Sua voz. Que o Senhor esteja no centro, Senhor, da sua vida, para que assim tudo seja bem sucedido. Assim nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém. Uma salva de palmas aqui para os aniversariantes. Amém. Que o Senhor continue abençoando vocês cada dia mais. Bom, na segunda-feira passada nós tivemos o primeiro encontro dos homens. Aleluia! E assim, eu sou gente que foi uma bênção, né, esse primeiro encontro, e eu creio que foi o primeiro de muitos encontros que virão ainda, né? Teve irmãos ligando para o pastor e perguntando se já podia ter na próxima segunda, que queria toda segunda-feira, né? E assim, é uma alegria muito grande para mim, mulher, e eu acredito que para todas as mulheres aqui da nossa igreja, né? Ver os homens aí, né, se reunindo, né, e buscando, né, cumprir o propósito que Deus tem na vida deles, crescendo, amadurecendo, buscando a direção e o caminho que o Senhor já preparou para cada um de vocês. Então, que vocês continuem assim animados, né, com esse desejo de a cada dia estar neste encontro, né, vocês se unindo aí em comunhão, né, para que o Senhor cumpra a vontade que Ele tem na vida de vocês. Amém? Amém. E falando também de encontro, no próximo dia 12 será o primeiro encontro da Rede de Mulheres. Amém? Então, nós, Clary já colocou ali. Então, vocês estão enxergando bem? Ali no centro, abaixo da Rede de Mulheres, o que vocês estão vendo? Vamos lá, 3, 4. Acorda, Alice. Mais uma vez. 3, 4. Acorda, Alice. Então, esse vai ser o nosso tema do ano de 2022, tá bom? Então, mais detalhes sobre esse tema nós vamos falar no dia 12 de fevereiro, às 16 horas. O local é Praia do Flamengo, número 140.
Tá? Então, maiores informações nós vamos tratar lá no grupo do WhatsApp, né, da Rede de Mulheres. Você, mulher que ainda não entrou no grupo, nós esperamos lá, tá bom? Então, com muita alegria, tá? Nós esperamos todas as mulheres da comunidade Servo de Cristo lá para poder falarmos desse assunto, tratarmos da agenda e de tudo aquilo que o Senhor tem a fazer em nós e também através de nós. Caso chova, para onde nós iremos? Lá para a Casa das Luzes em Santa Teresa, tá bom? Então, permanecendo o tempo bom, será lá no Parque do Flamengo. E caso chova, nós iremos lá para a Casa das Luzes, ok? Amém? Amém. Então, nos veremos lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, vamos agora louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você que deseja dizimar e ofertar, por favor, faça um sinal com a sua mão para que você possa receber o envelope. E eu queria ler aqui 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus ama... Mais uma vez, Deus ama... Então, que esse seja um momento de muita alegria para você que irá agora ofertar ou dizimar, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor, nada é por nosso próprio esforço ou pelo nosso próprio mérito. Ao acordarmos de manhã, o ar que nós respiramos é o Senhor que nos permitiu. Então, sairmos, trabalhar, receber o nosso salário, né, vem tudo do Senhor. Então, é um momento de nós devolvermos a Ele com alegria, né, tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós. E se você, por acaso, não trouxe, ali está a agência conta, né, da conta da igreja e o Pix também. Então, você também pode fazer a transferência, tá bom? Então, vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor agora, agradecendo a Ele. Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, meu Pai. Meu Deus, por este momento estamos aqui também louvando a Ti através dos nossos dízimos e ofertas. Deus, também esse é um momento tão especial no culto, Senhor. Ó Pai, e assim queremos apresentar a Ti, ó Deus, te pedindo, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, que a cada dia nós possamos ter um coração generoso, Senhor, um coração doador, um coração aberto, disponível, Senhor, para ajudar, Senhor, ó Deus, para contribuir para o crescimento da Tua obra. Eu quero te pedir também aquele que não pôde contribuir, Senhor, nesta manhã. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor, as necessidades do Teu filho, dos Teus filhos, e que assim o Senhor continue, Senhor, abençoando. Aqueles que precisam de uma porta, Senhor, de emprego, que o Senhor possa abrir, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa suprir as necessidades dos Teus filhos. Assim, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Contribuamos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que ter. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta
Graças a Deus. Amém. Tome seu assento. Queridos, bom dia, graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. Digo amém? Amém. Maravilha. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito pelo nosso irmão Lucas, capítulo 15. Enquanto você está abrindo, também vai ser projetado aqui. Continuando aqui os anúncios, nós teremos na Semana Santa, no mês de abril. Coloque, por favor, um vídeo. Você vai colocar o vídeo enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia? Dá para colocar? Nós vamos passar aqui o vídeo e hoje nós já temos o valor e a forma de pagamento que nós estaremos passando aos irmãos. Amém? Por favor, pegue meu celular aqui. Não sei se conseguimos colocar, não sei se já foi passado para os irmãos da mídia, mas eu já quero avisar, anote aí, faça nota, tome nota. Nós estaremos saindo daqui na quinta-feira, estaremos daqui às 20h30 do dia 14, é isso? E nós voltaremos no domingo às 17 horas. Então nós temos um valor, criança de 0 a 4 não paga, está isenta, de 5 a 12 no valor de R$180, e de 13 anos para cima, no valor de R$275. Você pode parcelar em 3 vezes, pagando agora a primeira dia 15 deste mês, a segunda dia 15 do mês de março e a terceira até o dia 10 do mês de abril. Tá bom? Então você pode procurar o nosso irmão Wallace, se você for pagar em espécie. Se você fizer transferência para a conta bancária da igreja, Pix, depósito, você precisa comunicar ao tesoureiro, tá? Passe para ele também o comprovante. Tem um e-mail aqui, sempre quando nós ministramos a oferta, é colocado os dados da conta bancária na igreja, também é colocado ali no e-mail onde você pode mandar o comprovante da sua contribuição, seja oferta, seja dízimo, e nós pedimos também que seja colocado, seja mandado para o nosso tesoureiro a comprovação da sua quitação aí, seja da primeira, segunda ou terceira parcela. Amém? Amém, queridos? Amém. Bom? Vai dar para passar? Dá? Se não der, a gente passa depois. Presta atenção aí. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor, só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, em Amém. Eu peço aos irmãos que entendam, nós temos um objetivo no retiro. O retiro não será uma programação de lazer com a igreja. Teremos um momento de lazer também neste retiro, tá? Porém, teremos
culto e estaremos ali pregando a palavra, recebendo a palavra de Deus. Então é importante você que é membro desta igreja, se engane, se prepare, tá? Se organize para que você esteja lá nesses 3 dias, onde estaremos recebendo do Senhor, sendo alimentados pela palavra, buscando comunhão do corpo de Cristo. Então, eu não faço o retiro, não tenho um propósito no retiro de lazer, embora aconteça o lazer, mas eu tenho um propósito para a igreja quando nós nos retiramos para alguns dias em um sítio, né? Então nós temos a finalidade de trabalhar a comunhão da igreja. Bom, já temos a presença confirmada do pastor Marcelo Medeiros, da missionária Lúbia, são 2 dos preletores que estarão conosco lá ministrando a palavra. No domingo, pela manhã, nós vamos celebrar a ceia de Cristo. Então é importante que você se programe financeiramente, coloque essa atividade na sua agenda, não programe nenhuma viagem com a sua família, né? Tiraram a festa da carne agora no início de março e colocaram para a Semana Santa. Então, se você está querendo viajar com a família, viaja agora, porque o feriado, que seria a festa da carne, vai permanecer. Programe para viajar com a família neste feriado, se você já estava aí com alguma viagem programada, mas na Semana Santa, o seu compromisso, o nosso compromisso é com a comunidade de discípulos de Cristo. Estaremos ali no Sítio da Paz, é um sítio que já frequenta há bastante tempo, e estaremos ali para estreitarmos a nossa comunhão. Bom, teremos no sábado uma festa temática, que vai ser uma bênção. Estamos ainda definindo qual será o tema da festa, ou seja, nós teremos informações mais para frente, que passaremos para toda a igreja. Mas é importante que todos estejam empenhados para participarem deste retiro. Amém? Glória a Deus. Uma outra música que eu quero fazer, eu sempre quando estou aqui pregando, conduzindo o culto, na liderança do culto, eu vejo muita gente andando ali para trás, sentando ali atrás, às vezes conversando. Eu vou me certificar com os irmãos do Bem-vindo. De fato, eles falam, pastor, a gente fala, a gente orienta, mas existem irmãos que não obedecem. A ovelha, ela tem uma característica, ela obedece à voz do seu pastor. Então, os irmãos do Bem-vindo que estão servindo, eles têm uma orientação do pastor Marcelo, o pastor desta igreja, que eles também mantêm a ordem lá atrás. Então, qualquer orientação dos irmãos do Bem-vindo é a orientação do pastor Marcelo. Amém? Nós temos uma irmã lá atrás, se eu não me engano, a Lênia, ela está grávida, por conta disso ela está sentada lá naquele sofá. Então, eu peço aos irmãos que estejam aqui, a nave do templo é aqui. Se a igreja não está tão cheia ao ponto de não utilizar lá atrás, não fique lá atrás, muito menos não converse no período do culto. Amém? Você pode estar atrapalhando quem está aqui ministrando, porque precisa de atenção. Você pode estar atrapalhando quem está aí para cultuar o Senhor e veio para cultuar. Então, por favor, eu preciso que a igreja continue mantendo a ordem. Amém? Quero trazer aqui uma orientação para os pais de crianças que já podem ficar no ministério infantil, que inclusive lá tem culto, lá tem palavra, lá as crianças aprendem, mas o seu filho não é obrigado a subir. Porém, estando neste ambiente, você, pai, tem por obrigação manter o seu filho quieto ao seu lado, tá bom? Sem brincar, sem tirar a atenção do irmão que está ao seu lado, tá bom? A orientação que eu sempre dou, converse com o seu filho, explique para ele que o lugar de culto dele é lá em cima. Ele vai se relacionar com as crianças, ele vai aprender da palavra aqui, ele não vai absorver como iria absorver lá em cima. A linguagem é diferente, ele pode ouvir, estar atento ao que está sendo falado, sim, mas não vai aprender como iria aprender lá em cima. Então, às vezes, o pai e a mãe não tem essa consciência. Mas meu filho não quer subir. Bom, se fosse para levar para a escola, você deixaria o seu filho em casa? Você levaria ele para o seu trabalho e diria, não, ele não quis ir para a escola, patrão, ele vai ficar aqui comigo? Então, você, pai, você, mãe, precisa saber exercer a autoridade, conversar com o seu filho, mostrar a importância para ele. Se for o período dele se adaptar lá em cima, esteja lá, ele vai se adaptar.
e depois ele vai cultuar o Senhor lá em cima, como precisa cultuar e também aprender da palavra, e você aqui embaixo vai cooperar com o andamento e também a ordem do culto. Amém? Não tenho nada contra as crianças, eu amo as crianças e entendo que elas precisam estar no ambiente delas de culto. Por isso nós temos professoras preparadas, temos lanche lá em cima, tem palavra. Amém? Elas recebem a palavra. Agora, não adianta o pastor fazer, não adianta existir um ministério que se prepara para isso e você, pai, entende? Não fazer sua parte, ser convencido pelo seu filho, quando na verdade você deveria convencê-lo. Então, peço a cooperação de vocês, é uma palavra pastoral, é um conselho que eu dou aos irmãos, e eu sei que vai ser bênção ainda mais para a vida do seu filho, para a sua vida e também para a ordem aqui no ambiente do culto. Amém? Glória a Deus? Então vamos para a palavra nesta manhã. Evangelho de Jesus, escrito pelo nosso irmão Lucas, capítulo 15. Nós não faremos a leitura, porque são 32 versículos, e a palavra de hoje será uma palavra textual, amém? Expositiva. Nós ficaremos apenas neste texto e vamos expor as escrituras dentro daquilo que nós temos aqui, nesses 32 versículos. Não é uma palavra que tenha tópicos, mas é uma palavra expositiva, não vamos falar do que está no texto. Então, preste atenção, já disse que não irei ler todo o texto, amém? Porque é muito extenso, mas vamos fazer a leitura no decorrer que estaremos aqui falando daquilo que entendemos que é tão relevante para a nossa reflexão nesta manhã. Então, quando a gente abre no capítulo 5, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, no capítulo 15, em determinadas Bíblias, nós vamos perceber que existem alguns temas dentro do capítulo 15. Algumas Bíblias, lá no início, já vai ver a parábola da ovelha perdida. Quantos tem a Bíblia que tem esse título aqui? Aí mais embaixo, a partir do versículo 8, a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, não é isso? A partir do versículo 11, fala a parábola do filho pródigo. Na verdade, existe um propósito neste capítulo 15, e nós precisamos entender, porque nós ouvimos da parábola da ovelha que se perde, ouvimos a parábola da moeda que se perde, nós ouvimos a parábola do filho, que vai embora, o filho perdido, e a gente então não foca no propósito deste capítulo. Eu quero mostrar a vocês, nos versículos 1 e 2, que existe um propósito. E se nós lêssemos esses dois versículos aqui e atentássemos para eles, nós iríamos entender tudo que Jesus quis falar nos demais versículos. Eu quero explicar aos irmãos nesta manhã. O versículo 1 e versículo 2, coloque aqui para a gente ficar numa versão só. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Preste atenção. Volte um pouquinho no versículo 1, minha filha. Obrigado. A Bíblia fala que os publicanos e pecadores, um tipo de público. Os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram alguns judeus que estavam agora sendo empregados, estavam como empregados do Império Romano. E eles estavam então cobrando impostos aos seus patrícios, aos seus conterrâneos, os judeus. Eles cobravam impostos, porém eles não cobravam o valor que o Império Romano determinava. Eles cobravam algo a mais, repassavam para o Império Romano aquilo que deveria ser repassado, eles recebiam o salário do Império Romano, mas eles cobravam a mais, e este a mais eles também colocavam no bolso. Por isso que eles eram considerados publicanos. E nós conhecemos que existem muitos publicanos na Bíblia. Por exemplo, Zaqueu era um publicano. Ele cobrava imposto e cobrava um valor abusivo. Levi também era um publicano, que cobrava imposto e também cobrava um valor abusivo, a mais, e colocava no bolso. Só que
eles eram pessoas que Jesus se aproximava, e eles também, por conta da aproximação de Jesus, chegavam até Jesus. E a Bíblia nos fala que, além destes, haviam também pessoas pecadoras, como a mulher adúltera e tantos outros mais. Só que este público se aproximava de Jesus para, me ajude, para ouvir. Eles se aproximavam de Jesus para ouvir. Então eram pessoas pecadoras, pessoas indignas, pelos olhos das pessoas que eram autoridade, mas eles iam até Jesus para ouvir. Não tinha como Jesus atrair as pessoas. Jesus era atraente. Aonde ele passava, aonde ele andava, as pessoas estavam ao seu redor. Então, o primeiro tipo de pessoa aqui que nós vamos ver é a pessoa que é pecadora, tem suas mazelas, mas na oportunidade que tem de estar com Jesus, se aproxima para ouvir. Número 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem são os fariseus? Volte, por favor, no início do versículo 2. Quem são os fariseus e os escribas? Deixa eu explicar. Os fariseus, os escribas, eram aqueles que estavam estudando a palavra, escrevendo a palavra. Pessoas que achavam que conheciam muito a palavra, mas na verdade a atitude deles aqui em recriminarem Jesus não estava mostrando de fato aquilo que eles estudavam. Esses eram os escribas. E quem eram os fariseus? Aqueles que ensinavam, mas não praticavam o que ensinava o povo. Então este público aqui, que também se aproximava de Jesus, era um público que se aproximava para o quê? Para o quê? Murmurar. Por favor, aqui em cima, para o quê? Murmurar. 2 públicos. O primeiro, pecador, aqueles cheios de mazelas, mas se aproximavam de Jesus para ouvir. Eu quero ouvir Jesus. Eu quero aprender com Jesus. A palavra de Jesus é tão gostosa, é conflitante, mas é boa, é como um remédio para a nossa alma. E na oportunidade que eles tinham, eles estavam para ouvir. O primeiro público. O segundo público, que achava que conhecia a palavra, porém não praticava, porque criticava quem se aproximava de Jesus, estava ali murmurando. Existem 2 públicos quando se reúne na presença de Jesus. O primeiro público pronto para ouvir, aprender, tem sede, tem fome. Esse público geralmente são as pessoas que estão com a sua alma aflita, angustiada. Mas existe outro público, que é o público dos religiosos, que tudo incomoda. O louvor hoje não ficou inspirado. A pregação hoje estava um pouco assim, água com açúcar, né? A igreja hoje estava um pouco fria. Eu estava olhando para aquele irmão que costuma dar muito glória, hoje ele estava frio, deve estar com algum problema. São pessoas que vão murmurando, vão reclamando, são pessoas que vão deixando a oportunidade escapar para aproveitar o momento que está na presença do Senhor Jesus para dar o seu culto ao Senhor. E aí, quando Jesus ouve aquelas palavras dos escribas e fariseus, ele então, no versículo de número 3, então Jesus lhes contou esta parábola. E eu anotei aqui, quando nós falamos de parábolas, a parábola é uma narrativa alegórica, que transmite uma analogia, uma comparação. E assim, Jesus encontrava uma maneira de ensinar as verdades do reino de Deus e passar para as pessoas que estavam ao seu lado. Então Jesus pegava uma história, uma narrativa, e fazia uma comparação para ensinar
aqueles que não iriam compreender as verdades do reino de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, Jesus pega uma história. Na verdade, Jesus pega 3 histórias, porém, não são 3 parábolas, como está aí no título da sua Bíblia. Pastor, então minha Bíblia está com defeito. Não. Na verdade, não se tinha capítulo, nem versículos, nem títulos, nem temas na Bíblia, mas foram colocados para que as pessoas pudessem fazer a leitura e ter uma melhor compreensão. Por isso que quando nós lemos algum capítulo, nós precisamos de vez em quando voltar no capítulo anterior, porque é um contexto. Nós não podemos pegar um texto isolado. Se nós pegarmos um texto isolado para alguma coisa da nossa vida ou para algum ensino, nós podemos errar. Então é importante, quando estiver estudando a palavra, ler o contexto todo para saber de fato o que está falando o texto. E quando nós olhamos aqui, não eram 3 parábolas, até porque no versículo 3 só, nós vamos encontrar, versículo 3, coloque por favor. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Se você for ver no versículo 8, ele não vai falar, vou contar uma outra parábola, não. Ele já entra numa outra história, o qual a mulher que possuindo 10 dracmas. Se for no versículo 11, ele já vai contar uma outra história. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, ou seja, é uma parábola, porém dentro desta parábola, ele traz 3 histórias para exemplificar uma situação que ele queria ensinar. Não são 3 histórias para explicar 3 coisas, são 3 histórias, ou seja, uma parábola que contém 3 histórias para explicar uma coisa só. Amém? Pastor, o que eu faço com a minha Bíblia? Fica a sua Bíblia mesmo assim, a minha também tem títulos. Eu só tenho uma que não tem título. Ontem eu estava estudando, fui ver, só uma que não tem título. Amém? É bom que eu estudo todas elas e vou compreendendo uma coisa após a outra. Então, Jesus começa a contar aqui a primeira história da parábola que ele estava ali contando, da comparação que ele queria fazer para ensinar algo. Ele começa então ali a trazer a primeira história, que é da ovelha perdida. A partir do versículo 3. Coloca, por favor, versículo 4, né? 3. Isso. Qual dentre vós é o homem que, possuindo quantas ovelhas? 100. E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai em busca do que se perdeu. Ele deixa onde? Vem comigo aqui, irmãos. Onde ele deixa as 99? No deserto. Você já cantou aquele hino assim? Eram 100 ovelhas juntas no... Não eram no aprisco. Elas estavam onde? No deserto. Mas Jesus tinha certeza que aquelas ovelhas não iriam se perder. Porque eram ovelhas que estavam alimentadas. Ele deixou. E a visão que Jesus está querendo passar é que aquele pastor, ele estava preocupado com a ovelha que havia se perdido. A única ovelha que havia se perdido. A Bíblia não fala o porquê, como aquela ovelha se perdeu, na história que Jesus conta. Mas aquela ovelha, por estar distante, o que nós queremos conhecer na primeira história aqui, é que Jesus está mostrando o quanto ele ama o pecador, ao ponto de se importar com uma única ovelha que havia se perdido. Ele poderia dizer, ainda existem 99 nas minhas mãos. Mas o amor de Jesus pela ovelha que está em perigo, não o deixa sossegado, enquanto não traz de volta a ovelha que se perdeu. Quando ele conta a história daquele pastor, ele está querendo dizer, olha, enquanto houver uma ovelha perdida, eu não vou sossegar, eu não vou ficar calma, eu não vou ficar aqui. Não, se há uma perdida, eu vou atrás. Jesus está exemplificando para aqueles escribas e fariseus, que mesmo uma pessoa perdida, o pastor vai atrás. E ele procura até encontrar, e quando ele encontra, o que ele faz? Ele coloca as ovelhas no ombro. Ele traz para próximo das ovelhas que estavam ali no deserto. Só que diz aqui a palavra que aquele pastor, no versículo de número
no versículo de número 5, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Preste atenção. A primeira história que Jesus conta aqui dentro desta parábola é que ele está mostrando a alegria quando uma ovelha é achada. Essa alegria não fica só com o pastor que acha. Essa alegria é uma alegria que contagia outras pessoas, porque este pastor aqui se alegrou, mas ele reúne os amigos e vizinhos e convida para que eles também se alegrassem com ele. Preste atenção. O que nós precisamos destacar no texto quando estamos lendo a palavra? Eu já ensinei. E a gente entende que esta é a tônica. Quando alguns versículos se repetem, e do versículo 5 até o versículo de número 7, ou seja, esses 3 versículos, 5, 6 e 7, são versículos que vão se repetir na segunda história que Jesus conta. E na terceira história também. Na segunda história, a partir do versículo 8, coloque por favor, ele já conta uma história da mulher que tinha 10 dracmas. Quantas dracmas ela tinha? 10. E ela perdeu uma delas. O que era uma dracma? Uma dracma era uma moeda grega, que assim como a moeda do Império Romano, o denário, também valia um dia de trabalho. Aquela mulher tinha 10 dracmas. Ela poderia estar com a dracma dentro de um colar, não sei, mas parece, o texto mostra que depois que ela acha, ela coloca no seu pescoço. Mas a Bíblia nos fala que ao perder aquela moeda, aquela mulher então, ela faz de tudo para que pudesse achar. Ela poderia falar assim: eu tenho 9, então perdi uma, tenho 9, perdi 10% do que eu tinha, mas tudo bem, eu tenho uma ainda. Ela poderia ficar sossegada, mas não. O texto mostra, no versículo 8, ela acende uma candeia, ela vai à casa e procura atentamente, até encontrá-la. O que Jesus está falando é que essa mulher, perdendo o seu bem, a sua dracma, uma das 10 dracmas, ela se coloca à disposição, ela se esforça, ela procura fazer o máximo para que pudesse encontrar aquilo que havia perdido. E depois que ela acha, vamos lá, depois que ela encontra, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Imagina, quando a gente reúne pessoas para celebrar alguma vitória, alguma bênção, seu aniversário, o fulano que estava internado, saiu do hospital, vai ter um culto em ações de graça, o seu filho que estava na miséria, agora se converteu, e você quer dar um culto em ações de graça, contar as bênçãos. A gente não fica só no contar as bênçãos, a gente faz um banquete, sim ou não? A gente faz uma festa. Agora imagina, aquela mulher ela se preocupa com uma moeda, tendo ela 9 ainda. Ela procura, e quando procura ela faz uma festa. É um pouco contraditório, por quê? Porque as demais moedas ela poderia gastar na festa que ela estaria fazendo. Mas o que Jesus quer dizer é que a busca pelos que estão perdidos é uma busca incansável. Eu não sei se você está lembrando de quando você estava perdido e quando você foi encontrado por Jesus. Por quê? A Bíblia também nos fala nessas 2 histórias que o pastor vai atrás da ovelha, a mulher se propõe a procurar até achar, ou seja, tanto a ovelha quanto a dracma que estavam perdidos não tinham condições de voltar para os seus donos, mas os seus donos vão atrás. A Bíblia nos mostra aqui, Jesus está falando mais ou menos para aqueles
escribas e fariseus, é que enquanto houver alguém perdido, Jesus vai atrás. E ele vai atrás com o desejo de trazer de volta para que ele possa se alegrar. A ideia aqui nós precisamos entender que não fomos nós que encontramos Jesus, uma vez que estávamos perdidos, mas foi ele que nos encontrou. E a busca de Jesus custou a ele a sua morte. Mas a Bíblia nos fala que ele se entregou até que a ovelha fosse encontrada. Até que eu e você fôssemos encontrados. A terceira história, eu quero me ater um pouco nessa terceira história, a partir do versículo de número 11. Jesus continuou a parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. O texto começa a contar de quem? Do homem. E quando a gente vai ver o título, fala o quê? Parábola do filho pródigo. Sabe o que significa a palavra pródigo? Aquele que desperdiça, aquele que gasta, aquele que não tem controle daquilo que tem. Só que a parábola não é dele. A parábola não é também do seu irmão, embora a gente vai falar, e muitas das vezes a gente quer falar só do irmão que estava dentro, o irmão que estava fora. A parábola aqui, melhor, a história aqui continua no foco daquele que tem o poder de acudir, de trazer a ovelha de volta. Por isso que começa aqui contando a história de quê? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Fala de um homem. Quantos filhos esse homem tinha? 2 filhos. Então, conta a história de um homem. Ele tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O que significa pedir a herança antes do pai morrer? O que representa isso? Porque a herança só é dada depois que o pai morre. Nós só recebemos a herança da salvação depois que Cristo morre e ressuscita. Então nós passamos a ter a vida eterna. E nesta ocasião, quando o filho ele fica insatisfeito no relacionamento dele com o pai, ele então resolve pedir ao pai a sua herança. Já estava tudo na sua cabeça pronto. E nesta situação aqui, se fosse eu e você, que o filho chegasse e pedisse: olha, eu quero ir embora. Pai, o senhor tem 3 apartamentos, o senhor tem 2 sítios, o senhor tem 5 carros, tem um jatinho. Olha, eu sei que quando o senhor morrer, tudo isso vai ser nosso. Mas assim, eu quero a minha parte porque eu não quero conviver mais com você. Qual seria a minha e a sua atitude? Sentar com o filho, né? Mais brando é sentar, mas por que disso? Conversa, procura entender, ver a motivação do coração, não é isso? Começa a entender o que está acontecendo com o filho, ao ponto de ajudar. O nível da conversa tem que ser desta forma, pelo menos no começo. Mas se o filho insistir, o que você faz? Você dá uma bronca nele: para com isso, deixa disso, que ideia é essa? Tá louco? Não me respeita, eu ainda estou vivo, enquanto estiver vivo, a herança, embora seja de vocês, mas eu tenho ainda o poder de administrar. O pai poderia fazer tantas e tantas coisas, como eu e você faríamos, mas o pai, no texto que lemos, ele ouve o filho. E o que ele fala para o filho? Ele não fala, ele faz. O filho pede, ele faz o quê? Ele reparte. Ele, como filho mais novo, tinha direito a 1/3, porque o filho mais velho, segundo a lei, tinha direito à porção dobrada, duplicada da herança do pai. Ele, como filho mais novo, pega a sua parte, que é a terça, 1/3 da parte. E a Bíblia então fala que ele pega
Ele está afrontando o pai, ele está envergonhando o pai. E a herança naquela época não era dinheiro, eram bens. E o pai então faz a divisão e dá para o filho que era de direito. O filho pega, ele vai, vende tudo, transforma em direito em dinheiro e viaja para um lugar distante, porque ele não levaria os gados, não levaria, não, ele vendeu tudo, a ideia é essa, que ele vendeu tudo porque ele foi para um lugar distante. Então o pai aqui, ele olha para o filho e ele então permite que o filho tome atitude, ao ponto de dar aquilo que era de direito dele, porém, só depois da sua morte, Mas o pai libera. Avance no versículo seguinte. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele pegou o que tinha e de uma forma irresponsável, ele gasta tudo. Em outra versão diz dissolutamente. Eu imagino, ele gastou na boate, ele gastou com os amigos, ele gastou com bebida, E mais lá na frente, o outro irmão entrega, diz que ele também estava com mulheres, com prostitutas. Ou seja, ele gasta aquilo que o pai havia dado a ele. E quando vamos lá, continua aqui, versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Como é ruim ficar longe da presença do pai, sim ou não? Hein? Na sua adolescência para a juventude, meio contrariado com o papai e com a mamãe, você já pensou em sair de casa e morar sozinho? Quem nunca? Talvez eu não tenha falado para minha mãe e para o meu pai, se eu falei, eu me esqueci, mas passou na minha mente muitas vezes. Por quê? Porque o filho estava insatisfeito com o que ele estava vivendo. Ele queria uma experiência nova. Ele queria viver debaixo da influência daquilo que estava no seu coração. Por quê? Deus não fez o homem para ser independente. Deus fez o homem e deu ordens ao homem para que o homem pudesse viver debaixo de um comando, embora ele tivesse e tenha o livre-arbítrio. Mas preste atenção, esse texto mostra que depois do pecado o homem agora se sente independente. Ele não depende do pai, ele não depende do irmão, ele não depende do convívio da família. Aqui o que nós vamos perceber é que o homem, ele é independente. E como Deus dá o livre-arbítrio ao homem, esse texto mostra que aquele pai não repreende. Aquele pai não faz por onde que o filho fique em casa. O pai entrega aquilo que seria a parte do filho e deixa ele embora. E às vezes nós estamos assim espiritualmente falando. Estamos em comunhão com Deus. Estamos vivendo debaixo da graça. Temos a herança que Cristo ganhou para nós. Em Efésios 1, versículo 3 diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Jesus Paulo fala sobre isso. Mas a nossa independência faz com que a gente proceda como este filho. A gente ignora a comunhão com o Pai. A gente ignora a comunhão com a igreja. A gente ignora a comunhão com os irmãos. E por conta daquilo que está no nosso coração, independência, a gente vai para longe. E quando a gente se distancia de Deus, é prejuízo. Porque aquele moço gastou tudo que ele tinha, de uma forma irresponsável. Mas diz a palavra, que ele depois então, versículo 14, volta lá por favor minha filha. Ele então encontra fome em toda aquela região. Volta, avança por favor. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele foi procurar um emprego. E qual emprego que ele encontrou? Cuidar de porcos. E quem estuda a cultura judaica, nós temos aqui o irmão Francinaldo, temos a irmã Renata, que estudam muito. O porco, a carne
do porco para o judeu não cabe na sua dieta. E aquele moço, depois de vergonhar o seu pai, pedindo a herança que era dele, considerando que seu pai já estivesse morto, ele agora vai viver com os porcos. Sendo ele um judeu, viver com os porcos, cuidar dos porcos, era algo humilhante para ele, era algo humilhante para o seu pai, a sua família. Mas por conta da sua decisão, da sua independência, a gente percebe que o degrau, ele vai descendo cada vez mais. O pecado é assim. A gente se distancia de Deus achando que a gente pode, que a gente tem condição, mas a gente gasta o que tem. A gente passa fome e necessidade. A gente agora, como esse moço, vai se relacionar com aquilo que é impuro dentro da cultura judaica. E a Bíblia nos fala que ele estava disposto a comer da comida dos porcos. Só não comeu porque não tinha para ele comer. Coloca no versículo seguinte. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Estar com porcos já é complicado. Olha a escadaria descendo. Por quanto estávamos afastados da presença do Pai. Ele não só estava com os porcos, que era considerado algo imundo, mas ele estava disposto a comer a comida dos porcos. Só não comeu porque não tinha. A condição do homem sem Deus. A condição do homem quando vira as costas para Deus. Uma situação complexa, difícil, dramática. Aquele jovem, ele estava ali passando um grande perigo. Mas no versículo seguinte, caindo em si, ele estava em decadência, sim ou não? Isso infelizmente acontece com a gente. Quando a gente resolve sair da presença do Pai, da comunhão com Deus. A decadência é inevitável. Só que essa decadência aqui, essa caída em si, é a melhor caída que o homem tem. Você caiu, meu irmão, caí. Estou no pecado, estou ruim. Mas a Bíblia nos fala que daqui a pouco aquele homem não caiu mais no degrau, não desceu mais, ele cai em si. Ele começa, calma aí. Calma aí. E ele começa a lembrar, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Ele começa a lembrar do ambiente que ele vivia com quem? Com o pai. Empregados. Os meus empregados têm pão. O pão, naquela época, era o alimento essencial. E ele falou, pelo menos os empregados têm um alimento essencial. Eu aqui não tenho nada, nem comida dos porcos para eu comer. Mas ele lembra que os empregados do pai tinham o quê? Comida. Uma outra coisa que ele lembra é que ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Ele tinha um pai. Ele começa a cair em si. Os empregados do meu pai. E ele começa a lembrar que os empregados tinham comida. Comida básica. Eu me porei, volta ao versículo 17. Versículo 17. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E outra versão fala pão. E eu aqui morrendo de fome. Avança, por favor. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pequei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Aquele jovem vai tramando, ele não está ainda na sua atitude, ele está fazendo o quê? Tramando, programando o que ele faria ao sair daquele lugar. Eu vou até meu pai, vou dizer que pequei contra os céus e contra ele. Ele começa a lembrar.
Eu estou falando aqui para pessoas que já estiveram nessa condição. Como este filho aqui, o pródigo, o gastador, aquele que joga fora tudo que recebeu do pai. Eu estou falando para pessoas que já viveram isso, ou talvez estejam vivendo isso. A gente programa, o arrependimento vem, a gente se programa para ajustar tudo com que a gente tem que ajustar, inclusive com Deus. Só que isto é parte daquilo que precisa acontecer. Por quê? Depois que ele se programa, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vamos lá? Trata-me como um dos teus empregados. Ele vai tramando tudo. A seguir, o que ele faz? Se levanta e vai para o seu pai. O que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que você transgredir, pecar contra o Senhor e cair em si, e o Espírito Santo te mostrar aonde você falhou e o que você precisa fazer para que o caminho de volta aconteça, não fique só no campo da teoria, não fique no campo do planejamento. É necessário força, coragem, atitude para se levantar. Nós fazemos trabalho com pessoas de rua toda a última sexta-feira do mês, e se você ainda não foi, eu te convido a ir. E o que mais nós ouvimos são histórias de pessoas que deixaram a casa do pai. Elas sabem o que tem que fazer para voltar, e se deixar, elas pregam para nós. Mas são pessoas que não se levantam, não têm força, não são determinadas, elas estão ali presas. Aquele jovem não, ele se levantou. Eu não vou ficar no campo da teoria, eu vou praticar. Há uma lacuna muito grande, mas nós precisamos vencer esta lacuna e precisamos agir. Precisamos fazer a nossa parte. Agora, o que fez esse homem cair em si? O que fez esse homem entender que na casa do pai tinha comida para os seus servos e que ele poderia voltar para lá? O que fez? Percebam que, diferente das duas primeiras histórias, que o pai vai ao encontro, ou que o pastor vai ao encontro, ou que a mulher vai buscar a dracma, esse pai não vai buscar. Qual é a diferença? É que este filho aqui, ele tinha consciência de tudo aquilo que o pai havia dado para ele. Eu quero falar para você pai, para você mãe, para você esposo, para você esposa, para você que fica, será que o meu filho vai voltar? Se você lançou a palavra, se você lançou a semente, se você regou ali, fique tranquilo. Em algum momento ele vai cair em si. Em algum momento ele vai ter a sua mente ali florando os ensinamentos da palavra do Senhor. Em algum momento ele vai se levantar. Em algum momento ele vai agir e ele voltará para a presença do teu pai, a qual você serve. Esse pai aqui não vai ao encontro buscar onde o filho estava, porque não era necessário. Aquele filho estava perdido? Sim. Estava numa situação crítica? Sim. Mas aquele filho tinha recebido a palavra. Quando aquele filho se move, se mexe para ir ao encontro do seu pai, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Presta atenção. Quem se movimentou primeiro? Que nada. Quem se movimentou primeiro foi o pai. Porque quando o filho já está vindo, onde o pai se encontra? Já esperando. Ninguém anunciou. Ninguém falou, não veio nenhum mensageiro falar. O pai sabia que o filho voltaria. Só que o pai sabia que o filho estava numa situação muito difícil. Estava sujo. Estava descalço, porque a Bíblia fala que o pai, depois que tem o filho nos braços, ele dá para o filho uma roupa, ele dá para o filho uma sandália, ele dá para o filho um anel.
Então o filho estava numa condição muito ruim. E o filho chegar na casa do pai, na sua vizinhança, na condição que ele estava, era vergonha para ele e vergonha para o pai. E o pai sabia disso, o pai vai ao encontro do filho. E logo quando o filho está a caminho, o pai abraça o filho. A Bíblia nos fala que quando o pai abraça o filho e logo oferece essas coisas, o pai estava protegendo o filho da vergonha, da impureza, da condição que ele estava. Eu quero dizer uma coisa nesta manhã: às vezes a gente fica preocupado, quando eu voltar para a presença do Pai, eu quero apenas ser alguém que esteja com o Pai. Sim, você pensa em apenas estar com o Pai, você se vê o pior do indivíduo, né? Mas o Pai pensa diferente ao teu respeito. O Pai pensa diferente da gente, a gente pensa a pior coisa possível, mas o Pai, ele pensa diferente. A nossa condição, nossa consciência, ela todo o tempo quer nos condenar. Mas o pai, ele age diferente. Ele não espera o filho chegar em casa, ele vai pelo caminho e ele então toma o filho pelas mãos, porque ele sabe a condição que o filho se encontra. E quando ele traz o filho, ele troca a roupa, ele dá o calçado, ele dá o anel. Não quero falar sobre isso. Só que ele convoca uma linda festa também. A tônica do texto que eu falei aqui é o quê? O arrependimento, a reconciliação e a celebração. Nas 3 histórias nós encontramos isso. Por quê? Porque houve uma grande festa quando aquele filho retorna. E a Bíblia nos fala que quando aquela festa estava acontecendo, havia um outro filho. Quem era o filho? O filho mais velho. E o filho mais velho agora começa a perguntar para o empregado, porque ele não estava em casa, o que estava acontecendo? Porque estava havendo um barulho de quê? De festa, de pessoas dançando. Olha que celebração. Jesus estava dando ênfase aqui, contando essa história. Quando um pecador se arrepende, ele fala que é a festa nos céus, a alegria nos céus. Então ele faz uma festa poderosa. Ele chama os amigos. Só que o filho que estava em casa, ou seja, não havia saído, porém ele estava fora da sua casa, voltando para a sua casa, o filho mais velho, ele pergunta: o que está acontecendo? E falaram: o teu irmão que era perdido aí, que pegou todos os bens e foi embora, voltou e o seu pai está fazendo uma grande festa. E o que aquele filho então fala? Aquele filho fala assim: o quê? Festa? É. Ou ele fica triste. Vamos lá, para a gente fechar aqui essa reflexão. A partir do versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, já foi 22, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e danças. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Perceba o que muda agora a história. O filho não quer entrar, e o que o pai faz? Insiste, convence. E o filho começa a fazer o quê? Birrinha. Vamos lá? Versículo seguinte, para a gente finalizar. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha a mentalidade daquele que estava dentro. Era filho, tinha tudo à sua disposição, porque no versículo seguinte Jesus fala isso. Porém, a mentalidade dele era de quê? De escravo. Eu sempre obedeci, eu sempre trabalhei, sempre me doei, sempre estive aqui com o Senhor. Sabe o que está dizendo aqui esse texto? É a mentalidade daquele que é religioso. Eu faço e não sou reconhecido.
Ei, nós não seremos reconhecidos pelo que nós fazemos, seremos recompensados naquele grande dia. Há galardão. Mas nós somos conhecidos e reconhecidos pelo Pai por conta do quanto nosso coração carrega o afeto paterno. Aquele moço estava com o coração e a mentalidade totalmente diferente daquilo que deveria estar ou ter. Ele mente aqui, ele falou que ele tinha sido obediente em tudo, que nada. Seu coração estava cheio de angústia. E Jesus então conta aqui o final da história, versículo 30, vai minha filha, por favor. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com quem? As prostitutas. Matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Às vezes a gente está assim, sabe, trabalhando para Jesus, querendo que o Senhor me abençoe. Senhor, eu sou tão fiel, sou dizimista, eu evangelizo, eu estudo a Bíblia, eu faço tudo, Senhor, e não recebo nada, quando na verdade você já tem tudo. Simplesmente por ser filho, você tem a herança que o Pai ganhou. Melhor, que o Pai te deu quando o filho morreu na cruz. Para com essa mentalidade, porque essa mentalidade atrapalha o ambiente da família chamada igreja. Jesus aqui está repreendendo os escribas e fariseus. Vocês conhecem a palavra? Vocês conhecem o que até ensinam as pessoas, mas a mentalidade de reino de vocês está diferente. Essa história contada até o momento é Jesus falando para os religiosos, que estavam achando que só poderiam ter porque conheciam alguma coisa, quando na verdade a tônica aqui é outra, é ter paternidade. É entender que a herança não é pelo fazer, ou por quanto eu conheço da palavra. É bom você conhecer, porque a palavra te traz libertação, mas preste atenção, o que Deus considera como está o seu coração, ou não como está a sua mente cheia da palavra, mas se o seu coração está regado com a paternidade. Aquele moço ouviu do seu pai um sermão. Continua para a gente terminar. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia! E aqui termina o texto. Jesus celebra a nossa reconciliação, os céus celebram a nossa comunhão com o Pai, e nós precisamos nos alegrar. Nós que estamos na condição de filhos, ou nós que estamos na condição de um filho que se encontra em casa e nunca se perdeu, qual é a nossa mentalidade? Pastor, o senhor quer chegar com essa palavra? Não, eu queria só expor esse texto, que ao ler essa semana, embora já tendo pregado algumas vezes, e tirando lições aqui, eu achei interessante demais. Nós entendemos a dinâmica do pai, que se mexe pelo filho. E às vezes nós estamos assim. Tem pessoas que a gente não tem muito o que fazer a não ser orar. E está pronto, a igreja, preste atenção no que eu vou falar. A igreja, a família do Senhor, os irmãos que estão dentro da casa, que é o corpo de Cristo, precisam ter a mente renovada. Não é uma mente reprovada como aquele moço que estava ali como religioso, dizendo que era apenas um servo. A minha mente, a sua mente tem que ser a mente de filho, mas o filho que entende a herança que tem. Aquele filho poderia e deveria estar dentro da casa, celebrando a festa, mas ele preferiu ficar fora. Qual é a nossa mentalidade como igreja? Algumas perguntas que eu poderia fazer, não vou fazer todas, mas como é que está a sua cabeça, a sua mentalidade diante da sua falha com Deus? Ei,
Vai existir um momento que ele vai atrás, porque você não entende bem muita coisa. Ovelha que às vezes se perde, não entende muito bem. O pastor chamado Jesus, ele vai atrás. A igreja vai atrás. Amém? Porque a igreja é a extensão daquilo que Jesus começou a fazer. Mas existe um momento que você precisa entender que quando você cair em si, a igreja, a família, porque não só o pai estava pronto para receber, mas o pai exige do irmão mais velho que estivesse em condição também de receber e se alegrar. Ah não, Deus já recebeu, a gente não precisa fazer muita coisa por ele, não precisa se alegrar com aquele irmão que está voltando, com aquele irmão que está... Não, a gente precisa se alegrar sim, festejar sim, porque é alguém que estava perdido e voltou, se arrependeu. Qual é a tua mentalidade? Você, como aqueles dois tipos de pessoas, qual é a sua atitude quando se reúne como filho na família de Deus chamada igreja? Você é aquele que ouve, aquele que celebra quando alguém se converte, ou você é como aqueles religiosos que reclamam? Chegou agora, gastou tudo, já aconteceu 50 vezes, daqui a pouco vai acontecer mais uma, já caiu várias vezes. Ei, não importa quanto teu irmão falhou, caiu, transgrediu, se ele voltar e dizer que está arrependido, o meu dever, o seu dever é celebrar a festa, é celebrar, não é criticar, não é apontar. Até porque a nossa herança continua aqui. E às vezes a gente tem que abrir mão da nossa herança para o nosso irmão. Por quê? A festa foi feita com o quê? Se aquele irmão que levou a sua herança gastou tudo, com o que foi feita a festa? Ah, pastor, você está vendo bem, estava até aceitando. Agora, pegar do que é meu para dar para o meu irmão, aí fica complicado. Há um preço a ser pago. Irmãos, esse texto aqui tem muitas reflexões. Se eu pegasse uma por uma aqui, a gente ficaria aqui um retiro todo, de manhã, de tarde, de noite, estudando 3, 4, 5 dias e vocês falando também. Mas vocês entenderam a dinâmica daquilo que Deus quer falar ao coração de cada um? Eu falei que seria uma palavra expositiva e não uma palavra com tópicos e como eu costumo pregar. Mas nós precisamos tirar algumas reflexões. Eu quero que você fique de pé. Seu Adelson, cadê o senhor? Vem aqui orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai Santo, nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã, porque nós temos um Pai, Senhor. Aleluia, nós te louvamos porque nós temos uma herança eterna, Senhor. Herança essa, Senhor, que o ladrão não rouba, traça, Senhor, não consome. Ô Pai querido, Pai Santo, por isso, ó Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, Senhor. Porque um dia, Senhor, nós também estávamos perdidos, Senhor. Mas pela tua misericórdia, ó Pai, tu nos alcançou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, você pode glorificar a Deus por esse Pai que você tem. Aleluia! Você não é órfão, você tem um Pai que te ama. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez alguém tenha entrado aqui, Senhor. Talvez alguém tenha entrado aqui com essa crise de paternidade. Talvez alguém tenha entrado aqui, Senhor, sem esperança. Aleluia! Mas louvado seja o teu nome, Senhor, porque nesta manhã nós ouvimos, ó Pai, essa palavra, Senhor, que nos impactou, essa palavra, Senhor, que nos alegrou, Senhor.
Ó Pai querido e Pai Santo, toma, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um, Senhor, que aqui estão, ó Pai. Que a cada dia, Senhor, essa convicção, essa certeza, Senhor, de um Pai poderoso, ó Pai. Um Pai que está sempre com as suas mãos estendidas sobre nós, ó Pai. Ó Pai, possa ser impactado, ó Pai, em nossos corações. Ó Pai querido, Pai Santo, não permita, Senhor, que ninguém, Senhor, nenhum, ó Pai, sequer que entrou por essas portas hoje, possa sair daqui sem essa certeza de paternidade. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, Senhor, se há alguém aqui, ó Pai, que se encontra, ó Senhor, afastado da Tua presença, ó Pai querido, Pai Santo, hoje, Senhor, que a gente possa hoje se reconciliar, que possa hoje voltar, possa hoje, ó Pai, falar como aquele filho, Senhor, que se foi, Senhor, não na casa do meu Pai, Senhor, a fartura, a abundância, a unção, aleluia. Oh, meu querido, és uma mesa posta nesse lugar, onde você pode se alegrar, onde você pode se alimentar, aleluia. Porque é o próprio Pai, é o próprio Deus que coloca esta mesa para que você possa participar dessa festa, aleluia, para a honra e glória do seu nome. Oh, glória, aleluia. Oh, alegramos, igreja, alegramos, irmãos, aleluia, porque louvado seja o nosso Senhor, Deus tem alcançado vida. Esse Pai misericordioso, Ele tem estendido as suas mãos, Ele tem acolhido, Ele tem resgatado vidas. Louvado seja Deus, por isso estamos alegres, aleluia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, porque, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a maior riqueza, Senhor, não são os bens materiais, mas, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que temos um Deus que, Senhor, nos recebe, um Deus, ó Pai, que verdadeiramente, ó Pai, tem preparado para nós, ó Pai, a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Vem para as minhas mãos, purifica meu coração, meu anjo em tudo que tu tens pra mim. Estou aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Queridos, vamos ministrar a ceia agora, estaremos servindo, celebrando uma grande festa. Depois de uma palavra dessa, com uma consciência celebraremos essa festa, porque entendemos assim que aquele que morreu para nos resgatar do lugar onde estávamos, da terra da aflição, da terra da amargura, Ele nos tirou de lá, e a grande festa já está preparada. E a nossa celebração aqui da ceia é anunciando que aquele que morreu voltará para nos buscar. Aleluia, vamos orar? Por gentileza, levante aí os elementos, o pão e o sangue de Cristo. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Pai, nós oramos ao Senhor, apresentamos a Ti, ó Deus, esses elementos aqui que simbolizam, ó Pai, o corpo e o sangue do Teu Filho amado, aquele que morreu para nos resgatar, Senhor, aquele que verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ó Pai,
E o castigo que nos traz, que nos dá paz, estava sobre ele, Pai. Ele levou as nossas iniquidades sobre si, para que nós que estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, pudéssemos ser vivificados juntamente com Ele. Por isso nós te agradecemos pelo Teu grande amor, com que muito nos amou. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Poder servir em nome de Jesus. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, e ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele. Quando posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Alguém que não foi servido, levanta sua mão. Se caso alguém não foi servido, levanta sua mão. Não? Todos foram servidos? Então, isso abra capítulo 11, a carta aos 1 Coríntios, a partir do verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Todos servidos? Amém. Verso 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Gente, com cuidado, com cautela, abra aí o seu copinho. Pegue aí o biscoito que está representando esse elemento do pão, do corpo de Cristo. Amém? Com cuidado, pode ser devagar, você não derrubar. Todos
Levante ele bem alto assim comigo. Vamos orar. Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, porque tu entregaste o teu corpo para que eu tivesse vida. Tu entregaste, Senhor, o teu corpo para me purificar de todos os pecados. E levantaste uma igreja, Senhor, viva, remida, lavada, restaurada, redimida por causa do teu corpo. Nós te louvamos por isso. Comei dele todos. Volte lá. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Com cuidado, abra aí o seu copinho, esse suco de vinho representando o sangue de Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. Pode abrir devagar, eu espero. Amém. Levanta ele bem alto para agradecermos ao Senhor. Jesus, obrigado pelo teu sangue, Senhor, pois o Senhor derramou em nosso favor, fazendo, Senhor, uma nova aliança. E nós estávamos perdidos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor veio e derramou o teu sangue, a tua vida, nos deu a tua vida, fazendo de nós co-herdeiros juntamente contigo, que é herdeiro sobre todas as coisas. O Senhor morreu validando o testamento, Senhor, que nos deste toda a tua herança para a tua igreja. E por isso estamos aqui, te louvando, te bendizendo pelo teu sangue. Aleluia. Bebei dele todos. Para a gente finalizar, último verso, verso 26. Por gentileza, avança. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode aplaudir, aplauda mais forte. Nada além do sangue de Jesus.
leve. Sim, este sangue lavado, mais alto que a neve ser. Declara, igreja. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alto que a neve ser. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Amém. Estenda suas mãos, vamos enfrentar a bênção apostólica. Pai, nós oramos ao Senhor e te damos graça por essa manhã maravilhosa, Deus. O Senhor se fez presente uma vez mais conosco, ó Pai, e a tua presença é o nosso prazer. E por isso, Senhor, suplicamos, clamamos a Ti, que ela transborde em nosso meio, em nossa semana, em cada dia do nosso lar, ó Pai, porque queremos viver isso todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do doce Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam bem alto: amém. Amém. Deus abençoe a semana de vocês. Aleluia.